Olá, queridos alunos! Vamos dar mais um passo na disciplina Tradução e Interpretação Comunitária em Eventos, estudando um pouco mais variados contextos em que o tradutor e intérprete de Libras está inserido. No contexto econômico. Começaremos verificando um vídeo de tradução de um pronunciamento da ex-presidente Dilma Rousseff a respeito de algumas medidas econômicas que estavam sendo tomadas. Eu, particularmente, gostei bastante da tradução para a língua de sinais que foi feita. Como verifiquei que os sinais utilizados nesse contexto econômico são muito comuns nos diálogos com surdos, proponho que façamos uma atividade prática na tentativa de traduzir de Libras para português. Mas antes, vejamos os significados de alguns sinais nesse contexto. Economia, economizar, caro, barato, salário ou renda, poupança, indústria, comércio, serviços, produtos, gastar, comprar, vender, classe baixa, classe média, classe alta. Novamente, vamos repetir os sinais. Economia, economizar, caro, barato, salário ou renda, poupança, indústria, comércio, serviços, produtos, gastar, comprar, vender, classe baixa, classe média, classe alta. Agora vamos à atividade prática. Faremos da seguinte forma: vamos exibir o vídeo sem áudio que poderá ser pausado pelo tutor rapidamente para anotações. Após a conclusão, é interessante que um aluno voluntariamente leia sua tradução. Não devemos julgar com rigor essa leitura, já que sabemos das limitações de tempo e do método proposto, o que é muitas vezes comum na atuação dos intérpretes de Libras. Logo após a leitura, o vídeo será novamente exibido, porém com áudio, para que todos possam se autoavaliarem mediante o texto que produziram. Vamos começar com o vídeo sem áudio.
Vamos ver agora o vídeo com áudio. Atenção! Abre-se nesse momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento oficial da presidenta Dilma Rousseff. Meus queridos brasileiros e muito especialmente minhas queridas brasileiras, hoje, Dia Internacional da Mulher, eu quero dar mais que um abraço carinhoso a todas vocês que me ajudam com muita força e dedicação a construir um novo Brasil para os nossos filhos e para os nossos netos. Em homenagem à sua luta diária, decidi anunciar hoje 3 medidas muito importantes para você e para a sua família. Importantes especialmente para as mães de família mais pobres e as de classe média, que dividem com seus maridos a responsabilidade pelo sustento da casa. Primeira medida que anuncio hoje. A partir de agora, todos os produtos da cesta básica estarão livres do pagamento de impostos federais. Espero que isso baixe o preço desses produtos e estimule a agricultura, a indústria e o comércio, trazendo mais empregos. Com esta decisão, você, com a mesma renda que tem hoje, vai poder aumentar o consumo de alimentos e de produtos de limpeza e ainda ter uma sobra de dinheiro para poupar ou aumentar o consumo de outros bens. Desde o mês passado, você está pagando uma conta de luz mais barata. Agora, com mais esta redução de despesas, você vai poder equilibrar um pouquinho melhor o seu orçamento doméstico. Para que a medida seja ainda mais benéfica, definimos um novo formato da cesta básica de alimentos. Esse formato respeita seus hábitos de alimentação e de higiene, além de priorizar os alimentos de mais qualidade nutritiva, o que vai trazer mais saúde para você e para a sua família. Fazem parte desta cesta carnes bovinas, suína, aves e peixes, arroz, feijão, ovo, leite integral, café, açúcar, farinhas, pão, óleo, manteiga, frutas, legumes, sabonete, papel higiênico e pasta de dentes. Boa parte desses produtos já não pagava o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, mas ainda incidia uma alíquota de 9,25% do PIS/COFINS sobre os principais alimentos que você consumia. Com muita alegria, informo que a partir de hoje isso acabou. No contexto jurídico. No Brasil, a atuação do intérprete de Libras na esfera jurídica tornou-se cada vez mais visível em nossa sociedade nos últimos anos, pois as pessoas surdas têm buscado exercer seus direitos enquanto cidadãos. Dessa forma, os intérpretes estão diante de diversos espaços de atuação na esfera jurídica. Mesmo antes do processo judicial em si, podem ser convocados para interpretar outras situações, como instrução para investigação, tomada de depoimento em delegacia, assessoria jurídica e outros. Em cada uma dessas etapas, o intérprete tem uma série de demandas com as quais precisa lidar durante o processo de interpretação. Algumas dessas demandas podem ser de ordem linguística, como diferentes níveis de registro linguístico, termos específicos da área jurídica e outros, ou de ordem tradutória, como o melhor modo de interpretação, se simultâneo, consecutivo, modos de preparo para interpretação, estratégias como a explicitação, a adaptação, a tradução literal, dentre outras, adotadas no processo de interpretação, ou ainda questões de ordem operacional, como proceder diante de uma convocação, qual posicionamento adotar no lugar reservado a este profissional, se próximo ao juiz, ao delegado, ao advogado, entre outras. No artigo 192 do Código de Processo Penal, preconiza o interrogatório do mudo, do surdo ou do surdo-mudo. É interessante observar que esse artigo coloca o intérprete de Libras português
como necessário somente no caso em que a pessoa surda não saiba ler ou escrever, como vemos no parágrafo único do artigo, que diz: caso o interrogando não saiba ler ou escrever, intervirá no ato como intérprete sob compromisso uma pessoa habilitada a entendê-lo. Diante do exposto, observa-se que a compreensão do judiciário brasileiro sobre a língua de sinais, ou mesmo sobre os profissionais da interpretação, precisa ser revisada. Embora a língua brasileira de sinais tenha se tornado oficial no Brasil por força da Lei 10.436 de 2002, o Judiciário ainda não se apercebeu da necessidade de se adaptar, como preconiza a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, no seu artigo 13. Apesar dos esforços de comissões e pesquisadores para alertar da importância de acessibilidade ao serviço do sistema judiciário pelos surdos, através do intérprete de Libras, tal sistema está pouco preparado para receber tanto a pessoa surda como o intérprete de língua de sinais. Verificou-se que normalmente o intérprete de Libras é chamado para uma segunda audiência devido ao fato de se desconhecer a especificidade linguística da pessoa surda usuária da língua de sinais. Se por um lado o judiciário brasileiro não está preparado para atender às demandas da língua de sinais, dentre elas a interpretação e a tradução, por outro lado há carência na formação dos intérpretes de Libras na esfera jurídica. A atual realidade brasileira conta com pouquíssimos intérpretes de Libras especialistas em determinadas áreas, sendo a formação específica na esfera jurídica uma das mais raras. O mercado de trabalho indica a esfera jurídica como um dos campos de atuação profissional dessa categoria. Isso pode ser confirmado pela alta demanda dos serviços, nesse contexto, nas centrais de intérpretes de línguas de sinais, que estão cada vez mais sendo implantadas em nosso país. Essas centrais são espaços criados pelo governo, oriundas do Plano Viver Sem Limites, no Decreto número 7.612, de 17 de novembro de 2011. Nesses espaços, é oferecido aos usuários da língua brasileira de sinais, na maioria surdos, os serviços de interpretação de Libras Português-Libras. Um dos principais objetivos é possibilitar o acesso do cidadão surdo a diversos setores do serviço público, no contexto médico, no contexto jurídico, dentre outros. Vamos ver agora algumas dificuldades encontradas pelos intérpretes na área jurídica. Desconhecimento do papel do intérprete pelo judiciário, tempo de duração das sessões, o fato de trabalhar sozinho, a dificuldade de acesso a material prévio, a falta de previsão legal, orientações normativas sobre a atuação do intérprete de Libras nesse meio, ausência de competência referencial, dentre outros. Vamos agora trabalhar um pouco do vocabulário utilizado nesse contexto para auxiliá-los a enfrentarem melhor esse tipo de situação. Advogado, tribunal, processo, investigação, Ministério Público, juiz, promotor, Constituição, lei, decreto, democracia, direito, dever, acusar ou acusação, suspeito, réu. Repetindo: advogado, tribunal, processo, investigação, Ministério Público, juiz, promotor, Constituição, lei, decreto, democracia, direito, dever,
acusar ou acusação, suspeito, réu. Outros sinais amplamente usados em outros contextos são facilmente adaptados ao contexto jurídico. Vamos perceber isso através do vídeo que assistiremos a seguir. Primeiro, sugiro que peguem papel e lápis para anotações. Faremos uma atividade prática de análise das escolhas linguísticas da tradução que foi feita de português para Libras. O texto refere-se à Lei Maria da Penha e dá alguns esclarecimentos importantes à comunidade surda. Assistam ao vídeo anotando algumas escolhas linguísticas e tradutórias que considerarem interessantes para a discussão, sejam elas eficientes ou frágeis, confusas. Separem-se em grupos de no máximo 5 pessoas e comparem as anotações, verificando as opiniões similares e divergentes dos elementos do grupo. Concluam a atividade com a turma toda reunida novamente, apontando as dificuldades de interpretação no texto jurídico e experiências vividas, caso houver. Eu vou terminando minha participação por aqui. Outros contextos serão trabalhados no ambiente virtual de aprendizagem e lá nos encontraremos novamente. Assistam ao vídeo agora e bom trabalho! A Lei número 11.340, denominada Lei Maria da Penha, foi sancionada em 7 de agosto de 2006 pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. É uma das mais importantes conquistas para a sociedade, principalmente para as mulheres brasileiras, consagrando seus direitos e o dever do Estado. A lei recebeu este nome em homenagem a um importante símbolo de luta contra a violência no Brasil. Maria da Penha sofreu 2 tentativas de homicídio cometidas pelo seu companheiro. Não morreu, mas ficou com graves sequelas. O caso foi mais um exemplo de impunidade. O agressor foi preso por apenas 2 anos e, mesmo assim, sua prisão só aconteceu por causa da intervenção da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Essa lei cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra as mulheres, uma das formas mais graves de violação dos direitos humanos. Ela se baseia no artigo 226 da Constituição Federal e na Convenção Interamericana para erradicar a violência contra a mulher. A lei tipifica e define a violência doméstica e familiar contra a mulher. Qualquer ato ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada. A Lei Maria da Penha estabelece as formas da violência doméstica contra a mulher, como física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, independentemente de sua orientação sexual. De acordo com a nova lei, a mulher não pode entregar a intimação ela mesma ao agressor e só poderá renunciar à denúncia perante o juiz. A mulher vítima de violência doméstica deverá estar acompanhada de advogado ou defensor em todos os atos processuais. Quando não estiver presente, será notificada dos demais atos processuais, em especial quando o agressor entrar ou sair da prisão. A Lei Maria da Penha retira dos juizados especiais criminais a competência para julgar os crimes de violência doméstica.
A lei transfere essa competência para os novos juizados especiais de violência doméstica e familiar contra a mulher a serem criados. Os novos juizados terão competência civil e criminal para abranger as questões de família decorrentes da violência doméstica. A nova lei altera o Código de Processo Penal para possibilitar ao juiz a decretação da prisão preventiva quando houver riscos à integridade física ou psicológica da mulher. E também altera a Lei de Execuções Penais para permitir que o juiz determine o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação. Não serão mais permitidas as penas que prevêem somente o pagamento de multas ou cestas básicas. E caso a violência doméstica seja cometida contra a mulher com deficiência, a pena será aumentada em 1/3. Onde denunciar? Fala Mulher. 0800 31 11 19. Polícia Militar 190. Serna, Centro Risoleta Neves de Atendimento. Rua Pernambuco, 1000, Sala 18, Savassi. E-mail: serna@social.mg.gov.br.